Fala galera, tudo bom? Bom dia, é um prazer enorme estar com vocês. Estava ontem aqui com vocês. Hoje vou mediar esse debate que eu acho que é um tema bem interessante e mais do que isso, bem importante, pessoal, porque isso pode mudar muita coisa do que a gente vai ter de resultado na empresa. Então, para falar um pouquinho sobre a questão de uso de tecnologia de inteligência artificial no recrutamento e seleção, que é uma área crítica que molda todo o desempenho da nossa empresa, eu vou convidar 3 pessoas aqui e a gente vai debater sobre esse tema, beleza? Então, a primeira pessoa que eu quero convidar, seja muito bem-vindo aqui. Eu não vou falar bom dia, eu vou falar todos de uma vez só. Eu vou chamar a Bianca Ximenes, que ela é a gestora manager de AI, de inteligência artificial, na GUP. Seja muito bem-vinda, Bianca. Não vou te dar bom dia para falar todos de uma vez só. A segunda pessoa é o Marco Aurélio de Castro, que ele é diretor lá na Volkswagen de RH, né, da Volkswagen Financial Services. Marco, seja bem-vindo aqui. E em terceiro lugar, eu vou chamar a Eliane Aeri, que é CEO da, se eu pronunciar certinho, Humani. Pronunciei certinho, Eliane? Humani, tudo certo? Certinho. Então, bom dia para vocês 3. Muito obrigado pela presença aqui. Bom dia, muito bem-vindos, beleza? Bom dia, Alex. Bom dia, pessoal. Bom dia, Alex. Bom dia, pessoal. Bom dia, Marco, Eliane, Bianca. Pessoal, eu vou fazer uma passagem rápida com vocês agora para ver se vai ter debate ou não, né? Porque o debate consiste em falar o seguinte: tem que usar inteligência artificial no recrutamento e seleção ou não tem? E a pergunta se é um tiro no pé, ou seja, se eu automatizar, se eu colocar inteligência artificial, se eu colocar algoritmos aí, eu vou perder a minha sensibilidade, vou perder esse fator humano, então o meu processo seletivo vai ficar ruim, meu recrutamento e seleção. Ou se eu tenho que usar. Então, sem explicar, não vale explicar nada agora, eu só quero se usa ou não usa, beleza? Vamos começar com a Eliane. Tem que usar ou não tem que usar? Um tiro no pé ou tem que usar? Tem que usar. Tem que usar. Então, eu voto a favor de sim, tem que usar. Marco Aurélio, para você, tem que usar ou não tem que usar? Tem que usar. Tem que usar. Agora, com certeza, a Bianca, para salvar o nosso debate aqui, ela que trabalha na GUP, né, que alguns de vocês devem conhecer, ou muitos de vocês, que é uma empresa que faz recrutamento de seleção, curso de tecnologia, ela certamente vai dar o voto contrário para nós, certo, Bianca? Você vai falar que não tem que usar, correto? Com certeza, não tem que usar IA, não tem que usar tecnologia. Não, gente, infelizmente não tenho como ser o voto contra, né? Com certeza eu tenho que usar. De forma responsável, mas tem que usar. Não vou falar mais nada para não adiantar nada, Alex, vou ficar aqui na minha. Mas então, pessoal, acabou o debate, né? De novo. Porque se os 3 estão falando que tem que usar, adiós debate, a gente pode fechar tudo aqui bonitinho, porque chegamos a um consenso obrigatório. Ah, mas e você, Alex? Você vai ser o voto do contra, porque se tem 3, tem que ter um, pelo menos, que vai falar que não tem que usar. E eu vou falar que tem que usar também. Até porque eu tenho um histórico forte, eu me formei em tecnologia, eu programei há 20 anos atrás o programa Bug do Milênio, eu trabalhava com tecnologia, algoritmo, a gente tem MBA de Data Science aqui na live, ou seja, eu também sou a favor. Então, agora a pergunta, já que todo mundo é a favor, e esse não vai ser a chave do nosso debate, a chave, a gente vai tentar achar, ver se alguma coisa a gente vai concordar ou discordar. E aí, Eliane, eu quero ver com você, se a gente pensar que vai usar esse 0% de uso, a gente já descartou, tá fora. A pergunta que eu vou fazer para você é, então você acha que tem que substituir todo o processo seletivo pela máquina, pelo data science, ou ainda vai ter a participação humana? Então, eu vou fazer essa pergunta já do que está descartado, que a gente não vai usar. Não dá para substituir todo o processo. Tem toda a parte hard que a gente fala, né? É fácil, você pode substituir pela inteligência artificial, e às vezes nem necessariamente pela inteligência artificial, algumas coisas podem ser até outros algoritmos, né, coisas até muito mais simples nesse sentido. Mas o processo final, o lado mais soft que a gente fala, que é olhar a parte de cultura, valores organizacionais, muitas coisas do fit da pessoa e da cultura com a empresa. Um outro processo também que eu sempre digo que é muito delicado, né? Às vezes a gente compra uma tecnologia e acha que ela vai resolver a vida da gente. Mas eu desenhei direito o que eu quero, eu tenho claro dentro da minha organização o que é essa pessoa, o que é essa função, o que ela vai fazer, o que ela precisa entregar.
Porque se a base, né, se a entrada da informação não for muito clara, né, pode ter certeza que a saída também não vai ser... Eu como um cara antigo de tecnologia, né, que eu falo há mais de 20 anos que eu comecei nisso, a gente tinha uma expressão, é um mini palavrão, tá? Mas que a gente usava há mais de 20 anos, que é cheat in, cheat out, né? Isso. A gente sempre usou essa expressão. Ó, ainda usa, viu? Ainda usa, né? Se entrar merda, vai ser merda. Não tem jeito. Isso aí a gente tem que abstrair o cheat in, cheat out, certo? Ô, Bianca, você que trabalha com isso, agora acho que você vai discordar da Eliane. Você certamente vai achar que dá para colocar 100% usando data science, certo? Em algumas tarefas, sim. Em algumas tarefas dá para botar. Dá para botar 100% uma inteligência artificial, né? Independentemente do que ela use. Inteligência artificial é uma grande área, né? A gente tem uma sub-área de machine learning, que é quando as máquinas elas propõem, né, as regras. E a gente tem o deep learning, que é, enfim, são as redes neurais, que é uma sub-área ainda menor. Mas, assim, isso dá para substituir, dá para fazer tarefas repetitivas, tarefas chatas, tarefas que carecem de atenção constante, como, por exemplo, triar currículo. A gente está buscando informações específicas, a gente está buscando informações que a gente consegue extrair com processamento de texto, né? Com experiências, formações e coisas desse tipo. Já outras tarefas, a gente não vai poder abrir mão, né? A gente pode ter IA ajudando. Hoje em dia a gente fala muito, né, na área, eu também faço doutorado, né, em ciência da computação, em machine learning, ética aplicada a machine learning. E a gente entende hoje que tem aumento e automação. E hoje o que a gente pretende fazer em várias tarefas assim é a gente aumentar a capacidade humana, não é a gente substituir nem automatizar, mas é aumentar a capacidade humana. Então, para me ajudar no final a tomar uma decisão sobre se eu contrato ou não essa pessoa, se ela não foi legal no processo ou foi, eu posso ter ajuda, né, de um IA, eu posso ter ajuda de um agente, né, de uma tecnologia agentiva. Mas a responsabilidade é minha, né? Isso a gente não pode terceirizar. Então, perfeito. Então, deixa eu pegar 2 pontos, pessoal. Tem 2 pontos muito importantes no que a Bianca comentou aqui. Ponto número 1 é a gente entender que a gente tem etapas no processo seletivo e essas etapas, elas são desde o início que você vai abrir uma vaga ou vai procurar alguém fazer uma busca até o final do processo seletivo que a pessoa está ingressando no onboarding na sua empresa. De lá para cá tem um monte de etapa e essas etapas variam e eu posso e devo variar o que eu estou usando com mais automação, com mais tecnologia, com mais ser humano em cada etapa do processo seletivo. Daqui a pouco eu vou perguntar já na opinião do Marco quais são as etapas que ele acha que podem usar mais ou menos, tá? Mas tem uma segunda coisa que a Bianca comentou que eu acho que é muito importante esclarecer aqui para o nosso público, tá? A gente fala de tecnologia e a gente está falando no modelo geral. Eu poderia ficar 1 hora falando sobre isso, 2, 3 aulas, a gente tem uma ideia disso, mas enfim, eu vou falar o básico para vocês, que é o seguinte: uma coisa é automação. O que é automação? É um robozinho que vai fazer tarefas repetitivas. Como, por exemplo, imagina que você tem que ficar publicando uma vaga no LinkedIn, na Cato, em qualquer lugar, né? Você tem que publicar uma vaga e é uma tarefa que você já tem o job description descritivo. Vou inventar uma de call center, tá? Para ser bem simples, porque tem um giro alto aí de pessoas. Cara, você pode, ao invés de você já ter aquele perfil para lá de definido, ao invés de você entrar no site, clicar, cara, você pode automatizar um robô e o robô vai lá sozinho, pega aquela vaga, publica e põe o negócio. Ou seja, o robô automatizou uma função. Isso não é inteligência artificial. Isso é um robô repetindo tarefas repetitivas. A segunda coisa, a gente vai classificar aqui como algoritmo, regras de negócio, que é o seguinte: quando eu faço um filtro numa busca, em que eu estou perguntando, olha, eu quero buscar um candidato que tenha tantos anos de experiência, com mais ou menos isso de idade, passando pela faculdade de tal tipo, e que tenha trabalhado em 3 empresas diferentes com cargo de gerente. Isso aqui, pessoal, é regra de negócio. Eu programo uma regra de negócio e a regra de negócio faz filtros aplicando regras. Aí eu tenho uma terceira coisa, que é a inteligência artificial como um todo. E dentro dela, que eu já estou melhorando, eu tenho machine learning dentro e deep learning mais embaixo, que é o que a Bianca falou. O machine learning, pessoal, é que ao invés de eu criar a regrinha, eu criar a regra que eu quero, eu passo um set de pessoas, de conjunto de dados, passo resultados e através dos resultados que eu vou
colocando ali, ele me cria os critérios que eu quero, ou seja, ele está pensando como, emulando o pensamento de um ser humano, para ele fazer uso de mais algoritmo, mais matemática e mais estatística, para criar os algoritmos que dêem o melhor resultado. Ou seja, lógico que tem muito mais do que isso, eu expliquei o básico, a gente tem 3 níveis. E aí, Marco, eu peço para você já entrar com esse comentário. Nesse detalhamento, qual etapa você acha que é mais importante o uso da tecnologia e qual dessas tecnologias você acha que se aplica a cada etapa? Legal, Alex. Eu vejo assim, nós temos empresas distintas, em níveis distintos, com condições distintas. Então, antes de mais nada, o que eu entendo é que, como esse recurso e essa possibilidade, seja da automação, seja de utilizar níveis diferenciados de tecnologia para poder fazer escolhas e análises, a gente deve buscar quem sabe fazê-lo bem. Então, as empresas devem se concentrar em buscar parceiros de negócio que possam fazê-lo da melhor maneira possível, para que o RH e a empresa como um todo invista naquilo que é o seu core, que faça melhor aquilo que ela sabe fazer. Então, isso é um aspecto que eu acho que é extremamente importante. Nesse momento, você está recomendando a GUP tranquilamente aí, né, Bianca? Uma alegria, contrate a GUP. Acho ótimo. Estou fazendo o meu trabalho por mim. Isso. A GUP e todas aquelas que fazem isso muito bem. Eu acho que assim, quem faz isso com profissionalismo, quem faz isso com ética, quem faz isso com respeito ao ser humano, com certeza está fazendo um excelente negócio. Então, assim, eu acho que tem empresas como a GUP, sem dúvida, que está se destacando, ou estão se destacando muito nesse sentido. Então, assim, parabéns a vocês desde já pelo trabalho que vocês estão fazendo. Mas eu acredito que, assim, hoje, nós ainda passamos, e temos uma realidade no Brasil e em muitos lugares, onde seria muito mais inteligente automatizar. Então, automatizem os processos, busquem parceiros que facilitem isso para vocês. Nós mesmos, na Volkswagen Financial Services, automatizamos algumas coisas, utilizamos parceiros para isso. Mas tem uma coisa que, para mim, sempre é fundamental nessa discussão toda, e nós debatemos isso lá. Tecnologia, a Helene sabe muito bem disso, que a gente participou de uma conversa recentemente, a tecnologia existe para nos servir, não que ela seja, na verdade, a determinante das nossas ações. Então, nós precisamos estar à frente dela, pensando, refletindo e analisando criticamente. Então, tudo pode ser muito bom, como qualquer ferramenta, né? Um carro, por exemplo, que é o item que nós financiamos e comercializamos, ele pode ser um meio facilitador da nossa vida, mas ele pode também ser uma arma. Então, acho que a gente tem que saber usar a ferramenta da melhor maneira possível e no estágio em que a gente pode, de fato, implementá-la na empresa. Então, se eu disser que a gente pode trabalhar em determinadas atividades com automação do processo, ótimo, mas tem empresas que já podem se dar ao luxo e utilizar as ferramentas mais avançadas para identificar candidatos, mas sempre com um espírito bastante crítico, capaz de avaliar o que sai desse resultado para ver se ele é ético, se ele é adequado à realidade, não só da empresa, mas do país. Ô, Eliane, para você, etapa, agora eu quero só o nome da etapa. E o que você acha? Vamos lá pegar do início do ciclo. Busca de currículo. O que você acha que dá para fazer? Dá para automatizar toda essa parte. Não precisa nem chegar, nesse momento, a parte de inteligência artificial. Mas você pode usar machine learning e algumas coisas. Pode chegar também a deep learning também. Mas... O que você faz, Bianca? Vocês lá na GUP, vocês já usam só uma regra de negócio? Ou vocês já usam o machine learning, o deep learning para a questão de filtro, digamos assim, de busca de currículo e perfil? Para a ordenação de currículos, né, para a gente trazer os currículos que têm mais aderência à vaga, a gente usa, na verdade, 5 modelos juntos. Então, a gente vai usar um modelo de machine learning, que é um modelo de ranqueamento tipo Google, que você coloca lá palavras e ele traz resultados relevantes, né? E a gente tem outras 3 redes neurais, além do identificador de idiomas, pendurados nisso. Então, é um modelo bem complexo que ele entende similaridade semântica, tipos de cargos similares, várias coisas. Então, é um compêndio de várias coisas. Mas... Perfeito, mas você já usa redes neurais e alguns outros algoritmos para fazer isso. Legal. Então, você já está usando um machine learning aí legalzinho lá dentro. Porque para texto é difícil de processar, né, Alex? Tipo, texto são dados que a gente chama não estruturados. Então, é muito difícil você conseguir processar e você entender o sentido. Então, redes neurais, elas têm aplicações melhores para isso. Por isso que a gente usa, não é só porque é legal ou novo, ou sei lá. É porque isso é outra coisa. Novo nem né, Eliana? Você já tá exatamente. Para ela é novo, para mim.
Para mim, novo é o poder computacional, né? Que a gente não tinha como fazer rede neural ou deep learning, como a gente faz hoje, sem os artefatos de cloud, né? De computação em nuvem e tudo mais. Foi fundamental, diga-se de passagem. Com certeza. Para a gente, porque senão depende do computador, né? Enfim. Vamos pegar uma segunda fase. Eu já estou pegando fases bem macros aqui. Ô, Marco, a segunda fase que eu vou chamar aqui, vamos chamar de, pode ser dinâmica, pode ser teste, pode ser prova, pode ser um monte de coisa. Vamos chamar de teste. Não que eu gosto de nome pro seletivo, mas ainda muita gente faz teste pro seletivo. Você acha que essa fase de teste vale a pena aplicar com regra de negócio, com tecnologia? O que você acha? Sem dúvida. Quanto melhor forem esses testes, ainda mais que a gente vive hoje num cenário em que a gente tem pessoas bastante distantes, se a gente tiver condições de aplicar isso de uma forma fácil, rápida, simples, e simples não significa ser simplório, com certeza, né, eu aplicaria, né, e utilizaria cada vez mais isso para, como eu sempre digo, complementar as nossas escolhas. Né? Mas aí daria para dar uma boa, usar a tecnologia com inteligência artificial, ou mesmo algoritmo de regra de negócio, e automatizar, né, usar a tecnologia para quase 100% do negócio sem precisar do olhar humano aí. Eliane, você acha que, por exemplo, uma outra coisa que é super interessante eu vou chamar de assessment, que é a palavra que mais nós usamos aqui quando a gente fala de RH, tá? Hoje também já existem aplicações do assessment, ou seja, montar o perfil da pessoa. Vou falar assessments famosos, MBTI, o DISC, o Quanto, por aí vai. Mas hoje, independente desses famosos consolidados, a empresa pode criar o seu próprio assessment, que dá match com a vaga, e você acha que tem que fazer uso de inteligência artificial aí para esse tipo de assessment? Ou você acha que esse ainda precisa passar por um psicólogo? Não, acho que tem muita coisa que já evoluiu e que, se você tiver realmente recurso, né? Porque Bianca sabe, custa muito caro quando a gente fala em inteligência artificial. A gente fala, e assim, às vezes até o termo ficou meio banalizado, né? E até se confunde muito essa questão, mas custa muito caro você fazer isso. Então, tem que valer muito a pena, Alex. Ou então você vai e busca um parceiro seu que está capaz que é o que o Marco falou. Cara, busca um parceiro que vai te oferecer serviço, porque ele é especializado em fazer aquilo melhor. Mas já tem empresas hoje que trabalham e que fazem esse tipo de coisa usando inteligência artificial. O ano passado eu tive no Charm, que é a maior feira de recursos humanos do mundo, e eu vi algumas soluções focadas nessa área, né? Então, inclusive, o pessoal que trabalha muito na área de segurança, né? Dessa área de segurança está vindo muita coisa que pode se aproveitar nas demais áreas, né? Perfeito. Agora, Bianca, Alex, eu podia voltar essa, porque eu gostei muito dessa tua pergunta para a Eliana, eu queria responder também, pode ser? Então vai. Vai que na sequência eu vou emendar outra boa para você. Ótimo. Pergunta boa é o que eu amo. Mas, assim, essa questão do psicólogo, acho que é interessante a gente entender que a gente consegue, por exemplo, fazer um teste e, pelas respostas, a gente consegue fazer o que a gente chama de clusters, né? Tipo, que são agrupamentos, né, de respostas. Então, a gente pode chegar e dizer, olha, dentre as pessoas que fizeram, sei lá, da nossa empresa aqui, que fizeram esse teste de perfil, a gente tem, sei lá, 5, 6 clusters, grupinhos diferentes. Agora, isso não tira a necessidade de um psicólogo, por quê? Porque eu não sei, a máquina não vai saber descrever o que é que esse cluster quer dizer. Tipo, esse tipo de pessoa, ele respondeu, sei lá, ele gosta desse tipo de cultura organizacional. Mas que cultura é essa? É uma cultura individualista, é colaborativa, é paternalista? Não sei, tem várias coisas. Então, o que esse cluster dá de match com a tua empresa? O que esse cluster vai te entregar, né? Exatamente. Então, eu acho que é muito essa questão, assim, a capacidade de estruturar dados, de organizar informação, de você trazer coisas objetivas para decidir, a inteligência artificial ela vai fazer sozinha, vai fazer muito bem, talvez até melhor que a gente. Mas a interpretação carece de um especialista. Então, assim, o psicólogo ele não é substituído, ele vai ser um consultor que vai tentar dar sentido àqueles clusters ali, vai estudar aquelas pessoas e entender aquilo, porque separar eu consigo, mas dar sentido, não. Perfeito. E aí, o que eu ia emendar de uma pergunta polêmica para você nessas etapas que eu coloquei, eu vou chegar numa etapa típica, tradicional, que é a nossa querida entrevista, certo? E aí, a entrevista, dá para fazer ou não dá? Porque se, por exemplo, a gente dá um deep learning, a gente tem reconhecimento de imagem, reconhecimento de expressões microfaciais, a gente tem leitura de semântica de texto que a gente pode analisar, mas e aí a entrevista? O que você acha, Bianca?
Essa pergunta é ótima, porque é uma pergunta assim, eu não alinhei com o pessoal de produto lá, mas particularmente eu acho que a entrevista ela pode ser auxiliada, mas ela não pode ser automatizada, não. Eu acho que a entrevista tem muita coisa pessoal, tem muito dados subjetivos, são dados que eu não consigo processar de forma boa. A questão de processamento de imagem tem muitas limitações, até porque tudo influencia, né? Tipo, a cor da pele influencia, tipo, em quão bem eu consigo processar microexpressões. Então, tem um risco grande de eu tomar decisões ou processar de uma forma que não é ótima para todo mundo. Então, assim, isso entra... Tem várias coisas, tipo, quanto mais informação subjetiva eu trago para dentro do modelo, mais viesado ele vai ser. Então, entrevista, eu acho que é uma coisa que, assim, pelo menos durante muito tempo, é bom que a gente faça, as pessoas façam, e as pessoas elas tenham no máximo auxílio. Você concorda, então, com ela, a entrevista, melhor deixar para o ser humano por enquanto, certo? Olha, você estava falando, fazendo a pergunta, eu me lembrei de uma cena do filme Blade Runner, né, em que um robô entrevista um outro robô. Eu acho que isso é sensacional, porque, assim, por mais que a gente tenha uma tecnologia, e o filme, tudo bem, é uma ficção, mas acho que ele traz um toque importante para a gente, substituir o humano, para mim, não dá. Se a gente chegar a essa conclusão, talvez a gente viva uma outra realidade. Então, para mim, a entrevista, sem dúvida, ela precisa acontecer. Ela pode ser, e podemos usar recursos, e quanto mais esses recursos estiverem ao alcance, não tenho dúvida que a gente pode usar. Mas o contato, pessoa a pessoa, ele é fundamental. Mesmo que mediado pela tecnologia hoje, fazendo um assessment. Eu estava hoje de manhã fazendo um assessment, participei de uma parte de um assessment de um candidato que nós estamos desenvolvendo e promovendo na empresa. Quer dizer, a gente, por mais que tenha os testes, todos eles, a gente ainda faz questão de ter a possibilidade da conversa, por mais que a tecnologia ainda nos permita ter todas as percepções, mas com certeza isso é fundamental para a gente. Eu acredito que tem sim que haver o lado humano na entrevista. Eliane, agora a Bianca colocou um assunto também de viés. E eu queria trabalhar sobre viés aqui, queria trabalhar sobre a ética, queria trabalhar sobre diversidade, inclusão social, uma série de coisas que a gente está discutindo muito e é muito forte, né? A gente tem um movimento, eu digo movimento porque já tem algumas empresas fazendo, não está grande ainda o suficiente, para fazer recrutamento às cegas, né? Para tentar você ter uma inclusão e diversidade, para você não julgar com algum critério, alguma coisa antes de você conhecer, então você faz um recrutamento às cegas ali. E nessa linha, existe uma linha muito forte de viés de ética, porque por mais que a máquina esteja fazendo alguma coisa, algum ser humano iniciou o processo através de algum critério, através de alguma programação inicial, para filtrar o que é performance e o que não é. E existe uma discussão de que a máquina carrega, na verdade, um viés nosso ser humano, exclusivamente aí que é mais preocupante. Porque imagina que a Bianca, eu vou usar a Bianca aqui, porque ela está aqui na tela, certo, Bianca? Depois, se quiser, você me bate, mas está virtual, estou protegido. Vamos supor que a Bianca é uma pessoa preconceituosa, beleza? E ela programou o algoritmo. A Gump pode ser totalmente contra, mas se a Bianca, ela que programou o código no algoritmo, mesmo que a Gump, como todos, seja contra, ela acabou colocando um viés próprio da Bianca, com o certo preconceito que ela tem na formação dela, dentro do algoritmo, e aquilo começou a impactar um monte de clientes, certo? Bianca, depois você me bate. É lógico que o cenário é totalmente fictício, tá? Beleza. O que você acha disso, Eliane? Será que a Bianca é capaz de conseguir quebrar isso? Você acha que isso vai influenciar na ética? Como você vê essa questão? Olha, quando a gente começou o debate, né, e aí eu queria fazer uma provocação, para mim, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está só vendo a pontinha do iceberg. A gente não sabe exatamente tudo que vem pela frente e a capacidade que tem efetivamente de se transformar essa questão da inteligência artificial. Se a gente achar que a máquina não pode raciocinar como ser humano e fazer tomadas de decisões ou recomendações, a gente não está falando de uma inteligência artificial pura, né? Porque quando você vai lá no pezinho da letra e olha, está dizendo que ele copia um modelo mental. Como ela é construída diferentemente do ser humano, ela é construída com muitas mãos, apesar da Bianca
ter o poder dela lá dentro da companhia não está concentrado nela. Então, muito provavelmente, eles devem ter os comitês, as pessoas que mesclam e que inserem os conceitos que estão ali dentro. Agora, e isso, né, eu conheço um pouco o pessoal, inclusive deles lá, né, a gente olha e sabe que não é uma pessoa, né, são várias pessoas, é um comitê que está tomando decisões e aí vão vir vieses de vários lados, de várias posições. Mas, assim, até fico um ponto de interrogação, quer dizer, a gente está dizendo que a gente vai chegar a ter IA de verdade, inteligência artificial mesmo, onde a máquina pode tomar decisões. Olha que nós estamos falando só de um processinho, que é RS. Eu não estou desmerecendo o processo em si, mas eu estou falando de uma atividade... Uma parte do mundo inteiro. Você imagina dentro do universo a quantidade de processos, né? Se você olha na área da medicina, entendeu? Tem robôs hoje que fazem cirurgias, né? Tem tecnologias muito sofisticadas e inteligência artificial nessa área tem evoluído bastante, né? Bianca, vou te dar o direito de resposta, logicamente, que eu te provoquei aqui com o cenário fictício. O que vocês enxergam e o que vocês fazem em relação a isso? Tá, a gente faz uma série de coisas, mas a primeira coisa, assim, que eu queria falar, apesar de ser uma coisa polêmica de dizer também, é que, assim, eu sou uma pessoa preconceituosa, todo mundo é preconceituoso. Isso, então, assim, é importante... Perfeito. E a gente tem que ter essa consciência, porque é assim que a gente melhora, né? A gente tem os vieses. E, assim, o que a gente faz, só falar rapidamente de vieses, eles são uma simplificação humana porque a gente não consegue processar a quantidade de informação que a gente tem. Então, a gente toma algumas decisões, a gente cria alguns estereótipos, a gente tem alguns vieses porque eles simplificam e ajudam a gente, né, a conseguir viver, a conseguir levantar de manhã e tomar decisão, senão era muita coisa para pensar. Então, assim, a IA... a gente sabe que ela pode potencializar esses vieses, né? Ela pode tornar a escala dos vieses que a gente tem enormes, porque pode ter alguma idiosincrasia minha, né? Uma crença minha, uma crença da equipe de desenvolvimento. Então, o que é que a gente faz lá? A gente tem um manual de ética, né? De ética e conduta. A gente tem um manual que guia decisões técnicas até num baixo nível, tipo, eu vou privilegiar, melhorar falsos negativos ou falsos positivos. E aí, isso é guiado pelo manual de ética, não é uma decisão que eu tomo apenas tecnicamente. A gente revisa feature por feature, que são as características, né, que o algoritmo usa para tomar decisões, a gente revisa e revisa se eles são informações protegidas. A gente não usa informações diretas de gênero, local de origem, religião, raça, nada disso. A gente processa para fora. Mas, assim, a gente pode ter variáveis que são proxies, né, que elas substituem, elas não são exatamente gênero, mas elas são extremamente correlacionadas. Então, a gente olha isso. Então, essa variável é protegida, essa variável ela é correlacionada com alguma protegida, essa variável está dentro do controle, porque o candidato, se ele não sabe o que está acontecendo e ele não consegue mudar, eu crio armadilhas, né, com a IA. Então, todas essas coisas são coisas que a gente revê, além de tratar gênero, tipo, a gente só processa o radical das palavras, não processa a desinência, então a nossa IA, ela não entende que existe o conceito de gênero. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente faz, e que eu acho que é o legal de IA, porque a gente conscientemente processa vieses que todo mundo tem, e a gente, em geral, não presta atenção, porque não tem como, realmente. Não é por mal, não é porque o ser humano é mal, é porque o ser humano é limitado. Mas, na verdade, Bianca, o que eu gostei disso tudo que você está comentando, além da importância desse tema especificamente, é que apesar da gente saber que todos os seres humanos, sem exceção, 100% têm o seu preconceito, o legal é saber que na hora de implementar esse IA, você está propositalmente tentando quebrar através de código de ética, de reunião, você está tentando justamente fazer com que o recrutamento da máquina fique mais livre de preconceito do que seria um ser humano fazendo a entrevista sozinho, fazendo sozinho. Isso que é legal, a gente pensar que talvez o mesmo perigo que tenha, como o Marco falou do carro, o carro pode ser um meio de transporte incrível, pode ser uma arma, né? Na verdade, o mesmo algoritmo de inteligência artificial de recrutamento pode ser um modelo que vai preconceitualizar muito mais o processo seletivo, ou do outro lado, o modelo pode ser trabalhado para que ele seja muito menos preconceituoso que o próprio ser humano.
e acho que aí é o uso que a gente faz que vai dar a grande diferença na aplicação que a gente tem. Certo? Sim, pessoal, com certeza. Incrível aqui, a gente acho que poderia ficar falando tranquilamente mais 1 hora, pegando processo, pegando exemplo. Muito obrigado pela participação. Eu acho que a nossa conclusão foi unânime, né, entre o título e o tema proposto do debate, se é um tiro no pé ou não. Certamente não é um tiro no pé, contanto que a gente entenda que tem etapas certas, que tem a tecnologia certa para cada etapa e a gente faça uma racionalização, um processo de ética para não enviesar demais aquela busca com tecnologia. Tomando esses cuidados e como o Marco comentou e a Helene comentou, olhando para cada empresa, para cada business, para cada necessidade do negócio, você consegue fazer um uso que certamente trará resultados incríveis para a organização. Eu acho que quem não começar a investir nisso, quando eu digo investir muito bem colocado com vocês, que é outra conclusão que eu tiro do debate, investir não significa fazer sozinho em casa, mas significa falar que isso vai entrar no seu dia a dia, seja através de um parceiro, seja através de uma contratação, seja através de um desenvolvimento próprio, tanto faz, mas você vai ter que trazer esse assunto e isso vai ter que entrar na operação de todo mundo para a gente conseguir resultado melhor, coisas mais rápidas e com mais performance. Beleza, pessoal? Acho que eu consegui fazer o resumão. Muito obrigado, Eliane. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado, Bianca. Abraços a todos e boa semana para vocês, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado.